Compilação dos ensinamentos de Meishu Sama, áudio, dezembro de 2023. Medicina espiritual. Já mostrei por diversos ângulos que o mundo do dia é o mundo em que o espírito precede a matéria. Aplicando esse princípio ao corpo humano, podemos dizer que as toxinas causa das doenças são substâncias acumuladas no corpo material. Nesse caso, como se encontra o corpo espiritual da pessoa? Este apresenta nuvens no mesmo local em que existem toxinas no corpo material. Quando se procura eliminar as toxinas promovendo apenas sua remoção do corpo físico, o efeito é temporário, pois com o passar do tempo, elas surgirão novamente de acordo com a lei do espírito precede a matéria. Assim, para remover completamente as toxinas, é imprescindível que se elimine as nuvens do corpo espiritual. Este é o método correto para se atingir plenamente o objetivo de curar as doenças. Visto que todos os métodos utilizados até agora tinham o corpo como objeto do tratamento, este era baseado exclusivamente na eliminação das toxinas, ou então na sua solidificação. É óbvio que eles propiciavam uma cura passageira, mas jamais a cura total, o que está bem caracterizado pelo uso da palavra recaída. Conforme já citei, os métodos empregados pela medicina são dois: solidificação das toxinas ou sua remoção cirúrgica. Nas terapias populares, as toxinas são solidificadas por meio de banhos de luz, estímulos elétricos, entre outros, ou são eliminadas por métodos como a moxa-bustão, que consiste em queimar determinados pontos do corpo para concentrar neles o pus e expeli-lo. Nossa medicina espiritual de Orei, todavia, fundamenta-se na eliminação das nuvens do corpo espiritual. O método consiste em irradiar pela ponta dos dedos do terapeuta ondas espirituais que têm como agente principal o elemento fogo. Por ora, vou chamar essas ondas de luz misteriosa. Todas as pessoas a possuem em determinada quantidade, ou melhor, ela preenche de forma ilimitada não só o espaço em torno do planeta Terra, como também o mundo espiritual. Por que ninguém havia descoberto o método de cura que consiste na eliminação das nuvens por meio das ondas espirituais? Foi porque, conforme já dissemos, era noite no mundo, ou seja, o mundo estava às escuras. Em termos de luz, existia apenas uma claridade semelhante à da lua, e por esse motivo era impossível obter suficientemente a luz misteriosa para eliminar as nuvens espirituais, ou seja, a força para curar as doenças. Não é que essa luz não existia. Como é do conhecimento de todos, alguns religiosos e ascetas procediam ao tratamento das doenças e obtinham certo êxito, fazendo com que o fundador e sua religião alcançassem considerável fama. Esse fato ocorre porque o componente predominante da luz da lua é o elemento água, e assim a força para curar limitava-se a alguns tipos de doenças e seus efeitos eram temporários. Como ela tem por base o elemento água, que é de natureza fria, sua aplicação constitui um tratamento de solidificação. Uma vez que no Jorei o elemento fogo é o principal, qualquer nódulo de toxina é dissolvido. Por conseguinte, ele apresenta efeitos extraordinários. Dois principais fatores que levaram a descobrir o Jorei, um deles foi ter obtido conhecimento sobre a transição da noite para o dia, e o outro é que, no mundo do dia, haverá aumento de partículas do elemento fogo, o qual, concentrado e transpassado pelo corpo humano, faz surgir uma poderosa luz de cura, que, irradiada em direção ao local afetado, manifesta extraordinários efeitos. Gostaria de salientar que o conteúdo descrito acima é facilmente tido como de teor religioso por sua semelhança com as antigas práticas de Jesus Cristo e de líderes religiosos. Contudo, desejo evitar ao máximo que o Jorei seja tratado simplesmente como religião. Isto porque, nesse caso, infalivelmente seríamos vistos como supersticiosos,
E até hoje, religiões falsas e supersticiosas causaram infortúnios a muitas pessoas e as autoridades vêm adotando medidas drásticas para evitar problemas dessa ordem. Além disso, pessoas de outros credos, embora estejam sofrendo com doenças, hesitarão em receber o Diorei se neste houver o menor resquício de religião. E ainda se a nossa medicina espiritual, o Diorei, for considerada apenas como religião, a cura obtida poderá ser vista como tendo ocorrido devido ao auxílio da fé, isto é, da força do pensamento da própria pessoa. Na verdade, isso seria o mesmo que admitir a ineficácia do seu poder de cura. É inegável que até certo ponto isso também ocorre na medicina. Por exemplo, um paciente em vias de receber um tratamento, quando está diante de um médico renomado, de um grande especialista, de um professor universitário, de um diretor do hospital ou ainda de um médico que cuide de pessoas da alta sociedade, naturalmente sente admiração por esse profissional e confia nele. É claro que esse sentimento influencia positivamente o resultado do tratamento. Neste caso, podemos dizer que existe um ponto em comum entre a fé em relação à religião e esse sentimento em relação aos médicos. Todavia, o Diorei dispensa o auxílio da fé descrito acima. Dessa forma, não só inexiste a necessidade de apresentá-lo como religião, mas também, se assim eu o fizesse, reuniria muitos inconvenientes como os que citei. Assim, reconheço-o como ciência e, como tal, o lançarei ao mundo. Minha expectativa é que essa medicina espiritual criada por um japonês se torne universal como uma ciência de vanguarda, isto é, uma ciência do futuro. Em 23 de outubro de 1943. A doença e as características do ser humano. Por meio da minha larga experiência, percebo que a doença e as características das pessoas apresentam correspondências. Por exemplo, por ocasião do tratamento das doenças, é possível notar que as pessoas dóceis e obedientes curam-se com facilidade e as pessoas descomplicadas apresentam sintomas simples. Ao contrário, nas criaturas de gênio forte, as doenças tendem a se prolongar. Aquelas que são teimosas, a doença também o é. Em pessoas instáveis, a doença é igualmente instável. Em pessoas irônicas, elas tomam um curso também irônico. Ao cuidar de algum doente, deve-se ter em mente que a melhoria das características consideradas negativas dessa pessoa influenciará positivamente sobre a doença. Assim sendo, o melhor é que ela se torne dócil e obediente em todos os aspectos. Em 1936. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama. Análise das toxinas. A seguir, vou explicar o que é toxina. Em outras palavras, a toxina é sangue turvo, são nuvens espirituais. Conforme já escrevi outras vezes, as nuvens espirituais surgem devido aos pecados e às impurezas, que evidentemente se originam no mal. Todos sabem que essa visão de pecados e impurezas é quase que um monopólio das religiões desde a antiguidade. Entretanto, é lamentável que elas, até agora, tenham ensinado de forma simplista, afirmando que não se deve fazer isso ou aquilo porque é pecado. Para as pessoas do passado, talvez isso bastasse. Mas hoje já não convence mais, pois a maioria é muito intelectualizada e raciocina em termos científicos. Deve-se, portanto, apresentar argumentos sólidos com base em teoria sistematizada e evidências verificáveis. O mundo em que vivemos é constituído pelos mundos espiritual e material. Da mesma maneira, o ser humano é formado de espírito e corpo físico, e ambos, numa relação íntima e inseparável, têm por princípio a identidade espírito-matéria. Sendo assim, quando as nuvens espirituais se refletem no corpo físico,
o sangue se turva e, quando esse se reflete no espírito, transforma-se em nuvens espirituais. Por ser este o ponto mais importante, gostaria que realizassem a leitura levando-o em consideração. Explicando do ponto de vista espiritual, no momento em que uma pessoa pratica más ações, esse pecado transforma-se em nuvens espirituais e, quando seu acúmulo atinge determinado nível, sobrevém a ação purificadora na forma de doenças, calamidades ou penalidades legais. A parte que escapou da lei humana é punida espiritualmente pela lei de Deus. Mesmo que a pessoa consiga fugir habilmente dessas penalidades, por ser a lei de Deus absoluta, as nuvens se refletirão no corpo físico, tornando-se um grande sofrimento. Evidentemente, as doenças sobrevindas nesses casos são malignas e, em muitos casos, chega até a comprometer a vida. Quanto mais cedo o mal for punido, mais leve será o castigo, podendo-se compará-lo a dívidas que, quanto mais se demora a saldá-las, mais crescem devido ao cúmulo de juros. De fato, há malfeitores que conseguem livrar-se habilmente em vida dos julgamentos de Deus e do homem, mas, ao morrerem, seus espíritos passarão para o mundo espiritual e cairão nas profundezas do inferno devido ao peso dos pecados. Então, por pior que seja o malfeitor, não há quem não se arrependa do que fez. É exatamente como o inferno de incessante sofrimento citado no budismo, o fundo do inferno mencionado no shintoísmo, e no ocidente o purgatório descrito no volume sobre o inferno da Divina Comédia de Dante Alighieri. Trata-se de um mundo de trevas absolutamente sem luz e calor, onde o espírito nada enxerga, permanecendo congelado por centenas de anos. Por isso não há malfeitor, por pior que seja, que não venha a desistir do mal. Para as pessoas da atualidade, talvez seja difícil acreditar em situações como estas, mas gostaria que me dessem total crédito, pois são fatos que me foram transmitidos diretamente pelos espíritos por ocasião das pesquisas que realizei e posso garantir que não existe nenhum equívoco. Voltando ao assunto, a pessoa começa a sentir peso na consciência por ter praticado o mal e esse sofrimento já é uma leve purificação. Seria bom que nesse momento ela se arrependesse do que fez, mas como dificilmente isso ocorre, a maioria das pessoas continua pecando. É claro que a quantidade das nuvens espirituais correspondente à maior ou à menor gravidade dos pecados. Há ainda fatores indiretos. Por exemplo, quando se faz alguém sofrer, a pessoa atingida se enfurece, sente ódio por aquele que lhe causou o sofrimento, e esse sônen se transmite ao espírito do malfeitor como ondas de rádio por meio do elo espiritual, gerando nuvens em seu espírito. Ao contrário, quando a pessoa pratica o bem e alegra o próximo, o sentimento de gratidão do outro é transmitido de volta na forma de luz e as nuvens espirituais diminuem proporcionalmente. Além disso, quanto mais o bem for praticado de forma oculta, sem que o beneficiado saiba, maiores serão as bênçãos de Deus. Esta é a imutável lei dos céus. Já que o que vimos acima sobre o mundo espiritual é uma verdade absoluta, a única alternativa ao ser humano é crer e obedecer. Portanto, uma vez que as doenças e outros infortúnios são decorrentes da ação purificadora das nuvens espirituais, se o ser humano deseja ser feliz, ele deve deixar de fazer o mal, praticar o bem e esforçar-se para não nublar seu espírito. Passarei agora a falar sobre o aspecto material. O sangue turvo, que é a causa das doenças, obviamente tem origem nas toxinas medicamentosas. Todos os medicamentos são substâncias tóxicas, porém, durante muito tempo, eles vieram sendo erroneamente interpretados como um recurso benéfico
pelo desconhecimento do fundamento de que a doença é uma ação purificadora. Baseado na minha experiência, desejo apresentar o princípio sobre a toxina medicamentosa. Há casos em que ocorre a reincidência da doença depois de algum tempo, mesmo em pessoas que já tinham se restabelecido por meio do Odiorei. Chamo a isso de repurificação. O motivo é que, no início, com o recebimento do Odiorei, ocorre a eliminação somente das toxinas já em processo de dissolução e com isso o doente melhora por um tempo. Entretanto, logo que ele retoma suas atividades, já com vigor razoável, surge uma ação purificadora mais intensa. Resumindo, com a purificação, a pessoa ganha saúde e com esta surge a purificação. Pela repetição desse processo é que gradativamente se restabelece a saúde. Assim sendo, no caso da repurificação, por ser o processo relativamente mais intenso, ocorre em febre alta e tosse intensa para eliminar catarro antigo e solidificado, sendo isso perceptível pela densidade deste e pelo odor de medicamentos. Obviamente, há ainda a perda de apetite, enfraquecimento do corpo, etc., podendo às vezes a pessoa partir para o outro mundo. De acordo com as estatísticas, até hoje essa proporção é de 7%. Portanto, 93% das pessoas tornaram-se totalmente saudáveis e ativas com o Odiorei. Com relação a esses maravilhosos resultados de cura de doença, o fato ainda mais surpreendente é que a maioria que nos procura são doentes em estado grave, a um passo da morte, já que se submeteram a diversos tratamentos médicos, populares, religiosos, etc., sem alcançar a cura. Os resultados obtidos são tão maravilhosos que talvez seja difícil acreditar. A propósito, no caso dos 7% de pessoas que tiveram resultados insatisfatórios, a causa, sem exceção, foi a grande quantidade de toxinas medicamentosas ingeridas. Em suma, o Odiorei é um método de eliminação de toxinas medicamentosas e isso torna-se evidente ao observarem que, quanto maior for a redução da quantidade dessas toxinas, maior é a tendência de melhora. Logo, transformar o Japão em um país livre da tuberculose não é tão difícil. Pode-se alcançar perfeitamente esse objetivo suprimindo os medicamentos e incentivando as pessoas a contrair resfriado. Uma vez que Deus criou o ser humano como personagem principal do planeta Terra, providenciou a produção de alimentos suficientes para sua subsistência, atribuindo sabor a cada um deles e paladar ao ser humano. Comer com prazer aquilo que se tem vontade de comer é o suficiente para se manter a saúde, sem precisar preocupar-se, por exemplo, com os nutrientes. A mesma lógica se aplica à questão da procriação, que apesar de não ser o objetivo do desejo sexual, acaba ocorrendo como consequência natural dele. Sendo assim, o ser humano não deve ingerir substâncias estranhas que não sejam alimento, isto é, deve excluir tudo o que é insípido ou amargo, pois isso indica o que não deve ser ingerido. Por desconhecimento desse princípio, costuma-se dizer que, desde a antiguidade, o bom remédio é sempre amargo, o que constitui um flagrante equívoco. Uma vez que a função digestiva não está capacitada a processar tudo que não é alimento e o medicamento é uma substância estranha, tal função não consegue processá-lo, ficando, portanto, retido no corpo. Isso constitui a causa das doenças. Em 1º de dezembro de 1952. Notas: pecados e impurezas. Tsumikegari em japonês. O termo tsumikegari pode ser dividido em duas palavras. Tsumi, que no âmbito legal se refere aos crimes, delitos e infrações,
e no aspecto religioso significa pecado e descreve qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial qualquer desconsideração deliberada das leis divinas. Já a palavra Kegare significa impureza e é utilizada particularmente no shintoísmo como um termo religioso. São causas típicas de Kegare o contato com qualquer forma de morte, parto, doença, menstruação, cuja condição pode ser remediada através de rituais de purificação. Medicamentos. Segundo o órgão brasileiro competente ligado ao Ministério da Saúde, medicamentos são fármacos, substâncias químicas que modificam uma função fisiológica com propriedades comprovadas cientificamente. Os fármacos estão presentes não apenas nos medicamentos, mas também nos cosméticos, produtos de higiene, agrotóxicos, aditivos alimentares, medicamentos veterinários. O tratamento natural. O ser humano foi criado por Deus, é sua obra-prima e entre todas as coisas do universo não há nada que se lhe possa comparar. Segundo a Bíblia, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que é uma verdade inegável. Consequentemente, é impossível para a ciência compreender inteiramente a misteriosa constituição do ser humano. Quando muito, ela o conhece apenas superficial ou parcialmente. Assim, é impossível afirmar se levará milhares de anos para desvendá-lo ou se nunca o fará. Pensemos com calma. O funcionamento do corpo, a sutileza da ação, da vontade sone, a manifestação dos sentimentos de alegria, ira, tristeza ou prazer, a sensibilidade do sistema nervoso, que reage até mesmo a uma picada de uma pulga, a capacidade de transmitir nossa vontade e distinguir o sabor dos alimentos por meio da língua, a misteriosa diferença das fisionomias de 1,8 bilhão de habitantes do globo terrestre, cujo rosto não mede mais do que um palmo. Só esses exemplos já são suficientes para que louvemos o poder do Criador do Universo. Principalmente em se tratando do mecanismo de reprodução, o mistério que envolve o processo de criação de um ser humano é realmente inexprimível em palavras. É natural que a ciência não consiga desvendar o mistério da vida, pois o ser humano não é criação sua como os robôs. A esse respeito, talvez alguém diga: a temível varíola não foi solucionada com a vacina? De acordo com a revelação de Canon, há alguns milhares de anos, na verdade não existia varíola. Ela surgiu para purificar os pecados e as impurezas da humanidade e, por essa razão, constitui uma espécie de acerto de contas. A vacina é uma forma de se esquivar dessa purificação e, portanto, trata-se de um procedimento inadequado. Devido a isso, a saúde das pessoas está se debilitando e sua vida está sendo seriamente encurtada. Por conseguinte, o prejuízo é muito maior do que contrair varíola. Mesmo nos dias de hoje, se as pessoas viverem corretamente, sem infringir as leis do céu, não há por que contraírem varíola, mesmo que não tomem vacina. Todavia, raramente existem pessoas tão perfeitas assim, por isso, até a concretização do mundo da luz, creio que o uso de vacina seja inevitável. Logo que o referido mundo se concretizar, as doenças contagiosas e graves desaparecerão sem deixar vestígios e restarão apenas, por exemplo, o resfriado e a diarreia. Quando a pessoa adoece, imediatamente inicia-se dentro dela uma grande atividade destinada a eliminar a doença. O organismo começa a produzir o próprio medicamento. É como se o corpo humano contivesse um grande laboratório farmacêutico com um doutor em medicina. Quando ocorre a invasão da impureza chamada doença, esse doutor do interior do corpo, no mesmo instante, faz um diagnóstico,
Solicita ao farmacêutico a preparação dos medicamentos e inicia o tratamento incontinenti. Uma vez que os equipamentos e os medicamentos são excelentes, realmente a cura é eficiente. Se comemos algo tóxico, o laboratório existente dentro do corpo imediatamente produz um laxante para provocar a diarreia e eliminá-lo. Quando ocorre a invasão de bactérias nocivas no organismo, é realizado um tratamento por meio da febre, que é uma grande ação bactericida. Na ocorrência de uma intoxicação, produz-se uma reação na pele para expulsá-la e, por meio da febre e da coceira, procura-se neutralizá-la a fim de que ela não atinja os órgãos internos. Dependendo do tipo da intoxicação, os rins entram em intensa atividade processando uma limpeza com água, fazendo com que as toxinas sejam eliminadas pela urina. Quando se inspira uma grande quantidade de poeira, esta é eliminada, por exemplo, na forma de escarro. De fato, o corpo humano é de uma habilidade extraordinária. Por isso, em geral, as doenças se curam naturalmente, sem necessidade de interferências. Entretanto, por desconhecimento deste princípio, as pessoas recorrem aos medicamentos e aos tratamentos desenvolvidos pela ciência que causam, além dos sérios obstáculos ao processo de cura natural, o prolongamento da doença. Caro leitor, para comprovar isso, da próxima vez que ficar doente, deixe que a doença siga seu curso natural sem interferir. E verá que o restabelecimento será surpreendentemente rápido e completo. Caso faça essa escolha, deve-se respeitar a vontade do corpo. Portanto, se quiser ficar deitado, deite. Se quiser se levantar, levante-se. Se quiser caminhar, caminhe. Se quiser comer, coma. Caso contrário, aguarde o apetite voltar, podendo ficar sem comer por até 2 ou 3 dias. Se tiver febre alta, pode até usar bolsa d'água em temperatura ambiente, sendo que o melhor é evitar o máximo possível interferências. Procedendo assim, quaisquer que sejam as doenças, a cura se dará de forma realmente satisfatória. Ao incentivar o tratamento natural, não quero dizer que a medicina seja totalmente desnecessária. Nela, há áreas em que são úteis, como a bacteriologia, a higiene, a cirurgia em tempos de guerra, a odontologia, a ortopedia, etc. Em 1935. Nota: vontade sonen, em japonês, ishi-sonen, termo utilizado por Meishu Sama para expressar a intencionalidade do sonen. A tempestade é uma calamidade causada pelo ser humano. É do conhecimento de todos que desde tempos remotos os tufões, as tempestades, as inundações, etc., são tidos como calamidades naturais e as pessoas têm se conformado com esses fenômenos considerando-os inevitáveis. No meu ponto de vista, entretanto, tais catástrofes não são calamidades naturais, mas sim causadas pelo ser humano. Vou explicar por quê. Atualmente, a ciência busca avançar no campo das pesquisas meteorológicas, objetivando a diminuição dos prejuízos causados por essas catástrofes. No Japão, também se investem todos os anos elevadas quantias em instalações mais adequadas. Apesar de terem obtido alguns resultados, parece que dificilmente se atingirá o objetivo esperado. Haja vista que, a cada ano, as perdas originadas pelas calamidades atingem cifras altíssimas. No recente tufão, estima-se uma perda de cerca de 320 mil toneladas na safra de arroz, além de 4.229 casas que foram destruídas pelas águas.
Entre mortos e desaparecidos, somam-se 144 pessoas e dezenas de milhares ficaram feridas. Além disso, de acordo com as declarações dos órgãos competentes, os prejuízos com as plantações, com as destruições das rodovias e diques, com as casas e instalações, etc., foram de aproximadamente 87 bilhões de ienes. Um prejuízo realmente enorme. Somando-se os danos materiais e imateriais causados por grandes e pequenos tufões, que ocorrem várias vezes ao ano, creio que as perdas são incalculáveis. Em face de tal situação, mesmo que não haja possibilidade de erradicar essas calamidades, é necessário fazer o mais completo esforço para minimizar os danos. O governo e as entidades civis vêm aplicando todas as medidas possíveis, mas até por falta de verbas, os resultados não chegam nem a 1/10 do esperado. Se essas deficiências persistirem, é claro que não haverá solução para o problema. Se ficar na dependência apenas da pesquisa meteorológica, como ocorre hoje, não se conseguirá suprir as necessidades urgentes. É como ficar aguardando 100 anos para que as águas do Rio Amarelo fiquem claras. Isso porque as pesquisas científicas se baseiam na parte material, ou seja, analisam apenas a superfície das coisas e são incapazes de identificar o seu interior. Para solucionar o problema, não há outro recurso absoluto senão aprender a causa fundamental mais profunda. Surge então a pergunta: o que devemos fazer para conhecermos essa causa? É exatamente isso que eu vou expor a seguir. A tempestade é uma ação de limpeza do mundo espiritual, isto é, do espaço em torno da Terra, visto que, constantemente, as impurezas se acumulam no mundo espiritual. Em termos materiais, é tal qual o acúmulo de lixo numa cidade ou numa casa. Só que pelo fato de o mundo espiritual ser invisível, o ser humano apenas não via o acúmulo de impurezas e por isso não conseguia percebê-lo. Evidentemente, isso é o ônus pelo fato de a ciência ter menosprezado até hoje as pesquisas espirituais e se voltado somente para a parte material. Sempre afirmamos que essa é a maior falha cometida pela humanidade. Se ela não desenvolver as pesquisas, reconhecendo a existência do mundo espiritual, não terá como conhecer a causa fundamental das tempestades. Apesar de a missão original da religião consistir em fazer com que se reconheça a existência do mundo espiritual, não reconhecida até hoje, as religiões tradicionais são indiferentes ao assunto. Ou melhor, elas se mostram completamente desinteressadas, o que me causa estranheza. Como expliquei há pouco, uma vez que se acumulam impurezas no mundo espiritual, é óbvio que surja naturalmente uma ação de limpeza. O vento dispersa as impurezas e a água as lava. Isto é a tempestade. Na verdade, ela não é nem um pouco diferente da limpeza que se faz aqui no mundo material. Portanto, a chave para a solução definitiva do problema consiste em identificar a causa fundamental dessas impurezas. Então, o que são essas impurezas? As impurezas são as nuvens espirituais criadas pelo sonem, pelas palavras e pelas atitudes do ser humano. Isto é, maus pensamentos, más palavras e más ações influenciam o invisível mundo espiritual e, como resultado, surgem nuvens. Por essa razão, em face da frequente ocorrência de fortes vendavais, podemos compreender como o pensamento humano se deteriorou
e quanto são numerosas as más palavras e as más ações. Digo, entretanto, que há uma maneira extremamente fácil de eliminar essas nuvens espirituais. Basta que se inverta a situação, ou seja, que os pensamentos, as palavras e as ações do ser humano se tornem bons, isto é, que o mundo espiritual nublado pelo mal seja clareado pelo bem. Nesse caso, o bem transforma-se em luz e dissipa as nuvens. Os corais cristãos, os sutras budistas e as orações shintoístas, por exemplo, são palavras de louvor e glória a Deus, e por isso contribuem de certa forma para a limpeza do mundo espiritual. Se elas não existissem, as tempestades seriam ainda mais violentas que as atuais. Diante do exposto, a verdade é que as tempestades são geradas pelo ser humano, e ele próprio sofre com isso. Elas seguem o mesmo princípio da ação purificadora conhecida como doença, que ocorre quando se acumulam impurezas no corpo humano. Realmente, a natureza é perfeita. Portanto, o método para prevenir as tempestades é compreender o princípio acima exposto. Deixar de praticar o mal e passar a praticar o bem. É preciso que saibam que, além deste, não há, em absoluto, outro método que apresente uma solução definitiva. Em 30 de janeiro de 1950. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 2, página 144. Considerações espirituais sobre os incêndios. Obviamente, todos sabem como ocorrem os incêndios. A maioria deles, como temos visto frequentemente nos jornais, é causada por fósforo, cigarro, braseiro, aquecedor elétrico, etc. Geralmente tem como motivo o descuido do ser humano. Evidentemente, isso não está errado. Todavia, creio que, na posição de religioso, não seria demais esclarecer a causa dos incêndios do ponto de vista espiritual. A doença, como sempre explicamos, é a ação purificadora do corpo humano. Quando as toxinas que nele se acumulam atingem certo limite, passam a causar distúrbios à saúde e por isso surge uma ação para eliminá-las. Esta é uma ação de limpeza sem a qual não é possível manter a saúde. Trata-se, pois, de uma lei universal e uma grande dádiva de Deus. Como a ciência ainda não conseguiu identificar essa lei, interpreta tudo de forma completamente errada. Portanto, por mais que ela alcance o progresso, é fato que permanece preocupada sem saber o que fazer frente ao número de doentes que continua aumentando. Talvez achem estranho eu falar de doença para explicar as causas do incêndio, mas na verdade a causa de ambos é a mesma, visto que o incêndio também é uma ação purificadora. A causa das tempestades também é o acúmulo de impurezas no mundo espiritual, ou seja, nuvens espirituais. E estas são originadas pelo mau sonem, más palavras e más atitudes do ser humano, e as tempestades sobrevêm como ação de purificação e de limpeza dessas nuvens. Ou seja, elas são dispersadas pelo vento, lavadas e carregadas pela água e secadas pelos raios solares. Assim se processa a purificação. Conforme pudemos ver, a doença é a ação de purificação e de limpeza do corpo humano, da mesma forma que a tempestade é do ambiente terrestre. O mesmo se dá com as edificações. Quando as impurezas nelas acumuladas atingem certo grau, ocorre o incêndio, que é uma ação purificadora. Essas impurezas se devem ao fato de ter sido empregado dinheiro sujo nessas construções e ao acúmulo de más ações por aqueles que as utilizam. Em relação a isso, tempos atrás, ouvi um caso interessante relatado por uma pessoa que tinha o dom da clarividência.
Alguns anos antes do grande terremoto que atingiu a região leste do Japão, andando pelas ruas de Tóquio, ela teve uma visão espiritual. E em lugar de casas e prédios magníficos, ela viu barracos enfileirados e achou estranho. Somente quando ocorreu o terremoto entendeu o significado da visão que tivera. Sempre afirmamos que tudo ocorre primeiramente no mundo espiritual, o que é verdade. Em outras palavras, pela lei do espírito precede a matéria, a purificação tem lugar antes no mundo espiritual e depois se projeta no mundo material. Por ocasião do recente incêndio da cidade de Atami, o edifício onde funcionava a nossa sede provisória, apesar de ter sido cercado pelas chamas, não foi tomado pelo fogo. É natural isso ocorrer, pois nele não havia impurezas como as que citamos anteriormente. Conforme vemos por meio desse fato, se materialmente as edificações forem construídas com materiais não inflamáveis e espiritualmente o acúmulo de impurezas for evitado, aí sim nascerá uma cidade permanentemente segura. A esse respeito, alguém pode retrucar. No caso das cidades ocidentais, que são construídas com materiais não inflamáveis, mesmo que tenham impurezas, elas não têm por que se incendiar. Contudo, não é bem assim. O fato de cidades inteiras terem sido destruídas pelo bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial mostra o princípio acima exposto. É importante estar ciente que, realmente, a lei do universo é absolutamente inviolável. Em 20 de maio de 1950. Nascimento da Igreja Messiânica Mundial. Por que foi criada a nossa Igreja? Ao examinarem a cultura moderna, que há milhares de anos a humanidade vem edificando com incansável esforço e dedicação, todos ficam encantados ante seu aspecto esplendoroso e seu incrível progresso aparente. É desnecessário dizer que os homens da atualidade louvam e tecem os maiores elogios a essa cultura. Entretanto, ao observarmos o outro lado, isto é, o seu conteúdo, deparamos-nos com algo inesperado. Ele é exatamente o contrário da parte exterior. O que se opõe a esta é, naturalmente, o campo espiritual, em que não se vê nenhum progresso, podendo-se até pensar que os homens da antiguidade eram melhores. No presente, se pesássemos em uma balança o bem e o mal que existem no coração dos seres humanos, veríamos que, infelizmente, o mal tem muito mais peso. A influência maléfica que tal realidade exerce sobre a sociedade humana é muito maior do que poderíamos imaginar. Isso se torna bem claro ao constatarmos que a guerra, o maior dos sofrimentos humanos, a doença, a pobreza, o crime, as calamidades naturais, enfim, todas as ocorrências desagradáveis, ao invés de diminuírem, tendem a aumentar. Assim, é estranho que a cultura espiritual não acompanhe o progresso da cultura material e as pessoas não manifestem nenhum questionamento a respeito. Pelo contrário, vão se deixando inebriar pela cultura material, incrementando-a cada vez mais. Por que será que os religiosos, os cientistas, os políticos e o grande número de intelectuais em todos os países não despertam para essa realidade? Dentre eles talvez haja algumas exceções, mas tais pessoas nada fazem, pois não conhecendo os fundamentos da questão, consideram o fato inevitável. Parece que elas estão resignadas, acreditando que se trate de uma condição inata da humanidade. O principal desejo do ser humano é ser feliz, e ele veio empregando toda a sua inteligência, utilizando-se dos mais diversos meios para concretizá-lo. Sem dúvida, esse desejo se tornou uma utopia, a aspiração de um mundo ideal. Nesse sentido, inicialmente a humanidade procurou apoio na religião. Como a possibilidade de atingir seu objetivo unicamente pela religião tornava-se pequena,
procurou alcançá-lo mediante a educação, a moral, a filosofia e outros meios surgidos na China e no Ocidente a partir da Idade Média. Na China apareceram sábios como Confúcio, Mengzi, Zhu Xi, no Ocidente educadores e filósofos como Sócrates, Kant, Hegel, entre outros. Logicamente, a humanidade depositou suas esperanças nesses meios. A partir do século XVII, porém, começou a se destacar no Ocidente a ciência materialista e reformas gradativas foram ocorrendo em todos os setores. O desenvolvimento da civilização mecânica deu origem à Revolução Industrial e o mundo inteiro ficou encantado com a ciência. Assim, ao invés de continuar seguindo caminhos longos e tortuosos como os da religião e da moral, considerou-se que, para aumentar a felicidade do ser humano e construir o mundo ideal, não havia meio mais eficiente que a cultura científica, visível, palpável e comprovável, o que é compreensível. Além do mais, constatando que quanto mais adiantada é a cultura de um país, mais rico e próspero ele é, mais armamentos esse país possui, mais abençoada é a vida de sua população, mais ele é respeitado pelo mundo, chegando seu poder a influenciar as nações vizinhas, os países, disputando entre si, procuraram imitá-lo. Por esse motivo, a cultura científica foi evidenciando um rápido progresso até chegar ao estágio atual. Uma vez que a humanidade se deslumbrou demasiadamente com ela, depositando-lhe excessiva confiança, seu lado espiritual acabou enfraquecendo e seus preceitos morais decaíram. Assim, buscando apenas as coisas visíveis, os seres humanos inconscientemente acabaram por se tornar escravos da ciência. Aqueles que na verdade deveriam dominá-la passaram a ser controlados por ela. É o que se percebe atualmente. Por este motivo, podemos dizer que estamos em um beco sem saída, a um passo da catástrofe mundial e que o futuro da humanidade corre um sério perigo. A felicidade e até o mundo ideal, que eram a aspiração inicial da humanidade, foram esquecidos. Não se sabe quando, tendo-se chegado ao momento em que não se vai nem para frente nem para trás. Desse modo, quanto mais a cultura progride, mais o ser humano se distancia da felicidade. É um resultado extremamente irônico. Parece uma gangorra. Quando um dos lados sobe, o outro desce. Falando em termos mais simples, inicialmente tentou-se construir o paraíso terrestre com a cultura espiritual. Mas já que sua concretização parecia impossível, apelou-se para a cultura científica, avançando-se com força total. Não obstante, conforme foi exposto anteriormente, ao invés de se alcançar o paraíso, chegou-se a um estado pior do que o próprio inferno, a iminência da destruição da humanidade com a invenção da bomba atômica. O fato, porém, é que, mesmo tendo chegado a uma época tão perigosa como a atual, o ser humano ainda não despertou, continuando a venerar a ciência materialista. Em poucas palavras, ele fracassou recorrendo à cultura espiritual e também à cultura material. Levando em consideração o fato lastimável de que ele ainda não aprendeu a lição, o que deve ser feito? Esta precisa ser a grande tarefa da humanidade, reconhecer os erros cometidos até agora e recomeçar. Ou seja, a solução é formar uma nova e equilibrada cultura que não pende nem para o espírito nem para a matéria, mas funde e iguala ambas as partes. Somente assim será concretizado o paraíso terrestre. Por tudo que vimos até agora, podemos dizer que a época atual é a época da mudança da velha para a nova cultura, a era da grande transição mundial a qual sempre nos referimos. Será que na história da humanidade já foi registrada uma mudança tão grande? Em verdade, é um fato inédito. Como será essa nova cultura que ocupará o lugar da antiga? Incontestavelmente, trata-se de algo que não pode ser compreendido pela inteligência do homem contemporâneo.
ainda que em pequena parcela. E quem se encarregará de criá-la? Nesse contexto, independentemente de crermos ou não, é imprescindível admitir a existência do ser conhecido como Deus. Por conseguinte, darei explicações a respeito. Embora digamos simplesmente Deus, na verdade existem níveis: superior, médio e inferior, com inúmeras funções. O shintoísmo admite a existência de uma infinidade de deuses. Até hoje, quando se fala em Deus, pensa-se no monoteísmo cristão ou no politeísmo shintoísta. Entretanto, ambas visões são parciais. Na verdade, existe um único e verdadeiro Deus que se subdivide, transformando-se em vários deuses. Por esse motivo, ele é um e muitos ao mesmo tempo. Cheguei a essa conclusão após longos anos de pesquisa sobre o mundo divino. Trata-se de um pensamento que já existia, mas parece que não se conseguiu dar maiores explicações a respeito. Até aquele Deus que veio sendo adorado como o Supremo está abaixo da segunda classe. Deus está muito além e só veio sendo venerado de longe pela humanidade. Quem é ele, então? Não é outro senão o mais elevado dos deuses, ou seja, o Supremo Deus. Aquele a quem os povos se referem como Jeová, Logos, Deus, Tentei, Mukioku, segunda vida de Cristo, Messias. O objetivo de Deus é a construção do mundo ideal de perfeita verdade, bem e belo. E para tanto era necessário que todas as condições fossem preenchidas. Ele estava aguardando o tempo certo. Essa hora chegou, é a época atual. Sendo assim, é preciso, antes de mais nada, que a humanidade se conscientize disso e que se processe a revolução espiritual de cada indivíduo. Darei uma prova do que escrevi acima. Nos Estados Unidos, começou-se a usar ultimamente a expressão Estado Mundial, World State. Não é preciso nem dizer que esta união representa o mundo ideal e que a civilização material se desenvolveu a ponto de torná-lo possível. Afinal, por mais que se fale em construir o paraíso terrestre, se a cultura for de baixo nível, se os povos e os países estiverem isolados uns dos outros e os meios de transporte forem deficientes, o mundo não terá transparência e não se conseguirá alcançar uma coesão do pensamento da humanidade, que é o fundamental. Visto que finalmente chegamos à época da criação da nova cultura, é preciso conhecer de antemão como se caracteriza a magnífica concepção dessa nova cultura. Para tal, Deus se utiliza de um ser humano como seu instrumento e naturalmente realiza sua grandiosa obra. Considerando que a pessoa escolhida sou eu, não é nada difícil entender a razão pela qual a Igreja Messiânica Mundial foi criada. Deus revela-me a todo instante o plano do paraíso e eu o ponho em prática conforme suas ordens. Ao mesmo tempo, o que houver de útil na velha cultura será mantido, e o que não o for, ele o reformará, tornando-se útil. Esse é o grande amor de Deus. Fora isso, o que não puder ser aproveitável, infelizmente será eliminado para sempre. E o que é isso senão o juízo final? Realmente constitui motivo de gratidão e também de temor. Lamentavelmente, embora eu apresente os fatos tal como eles me foram revelados por Deus, os materialistas o interpretam de forma herética, atacando-me com severas críticas. Isso é natural, pois durante longo tempo os seres humanos só tiveram a experiência de viver uma das formas da cultura, a espiritual ou a material, de modo que eles não podem compreender facilmente a nova cultura equilibrada que não pende para nenhum dos lados. As pessoas que estão do lado da cultura espiritual dizem que as graças materiais manifestadas por nós são realizações de uma fé de nível inferior que busca apenas as coisas materiais. Elas consideram fé superior aquela que busca unicamente a satisfação espiritual e se contentam com uma sucessão de palavras eruditas de difícil compreensão. Entretanto, os resultados obtidos pelas religiões teóricas para salvar um grande número de pessoas
são insignificantes, e eu creio que essa é a causa da estagnação das religiões tradicionais. Já os que estão do lado da cultura material, devido à valorização exagerada do materialismo, afirmam que, além das coisas visíveis, tudo não passa de superstição. Naturalmente, não vêm motivos para crer na existência de Deus. E o pior é que, sobretudo, a classe dirigente e a classe intelectual do Japão é grande o número de pessoas com essa postura. Assim, elas enxergam nossa igreja como supersticiosa e opõem-se a ela escrevendo sobre ela ou atacando-a verbalmente. Os mais extremistas chegam a pedir que o povo se acautele e que se evite aproximar-se dela. Influenciado por essa atitude, o grande público não consegue compreender o que realmente somos e tende a hesitar em nos conhecer. Consequentemente, a maioria dos intelectuais, sem o saber, constitui um obstáculo para a nova cultura. Sempre que nasce algo novo, fatalmente surgem opositores. Isso se verifica tanto no Ocidente como no Oriente. Podemos dizer que ele é a triste predestinação de todos os anunciadores de uma nova época. O mais engraçado é que, quando advém uma teoria de nível não muito superior ao da cultura vigente, os intelectuais a exaltam. Isso ocorre porque as pessoas que receberam uma educação representativa da cultura tradicional têm maior facilidade para entender teorias desse nível. Os detentores do Prêmio Nobel enquadram-se em tal categoria. Todavia, quando surge uma teoria muito elevada, distante do nível cultural da época, os intelectuais, por não a compreenderem de forma alguma, considerando-a herética, combatem-na e tentam neutralizá-la. Isso também se evidencia na Europa, conforme podemos constatar pelos sofrimentos infligidos a precursores como Jesus Cristo, Sócrates, Copérnico, Galileu, Lutero e outros. A teoria exposta por mim é muito mais inovadora que a desses precursores, adiantada 1 ou 2 séculos em relação à época atual. E por esse motivo as pessoas que ouvem pela primeira vez e aquelas que estão bitoladas pela cultura tradicional ficam boquiabertas e não pensam em analisá-la devidamente, simplesmente rechaçam-na, afirmando de forma taxativa que se trata de mera superstição. Reflitamos. Se ela não passa de uma teoria excêntrica, por que será que, sem sofrer o menor abalo, nossa igreja continua se expandindo, embora receba tantas censuras e ataques e seja reprimida pelas autoridades? Deve existir alguma razão. Não sei quantas vezes ela percorreu caminhos espinhosos e atravessou chuvas de flechas. Apesar de tudo, a obra de construção do paraíso terrestre está avançando bem mais rápido do que se esperava. Inegavelmente, isso é de difícil compreensão pela lógica humana. O fato é que, uma vez se tornando membro da Igreja Messiânica Mundial, qualquer pessoa consegue manifestar um poder semelhante ao do fundador de uma religião. Um simples fiel manifestar milagres é coisa mais do que comum em nossa igreja. São maravilhosas graças recebidas nessa vida. Ao mesmo tempo, por meio de nossos ensinamentos, esse fiel consegue captar a essência da vida, despertar para a verdade, melhorar sua vida cotidiana e ficar mais alegre. Sustentado por inabalável fé, pode até mesmo vislumbrar o futuro. Assim ele passa a viver com verdadeira paz interior. A prova mais evidente é que, com o decorrer do tempo, seu semblante melhora. Isso se verifica porque uma vez que o sangue é purificado, a saúde aumenta, desaparecem as incertezas quanto ao futuro, o caráter se eleva e esse fiel se torna uma pessoa virtuosa. Dessa forma, ganha maior confiança de terceiros e por eles é amado e respeitado. A condição fundamental para se construir o paraíso terrestre, objetivo de nossa religião, é que o indivíduo se eleve e adquira a qualificação de um ente paradisíaco. Como o mundo é uma coletividade formada por indivíduos,
Se o número de pessoas com essa característica aumentar, obviamente surgirá o paraíso terrestre. Extraído de Noções sobre a Igreja Messiânica Mundial, em 20 de novembro de 1950. Extraído do livro Luz do Oriente, volume 1, página 53. Nota sobre a superstição. Superstição é um termo comumente aplicado a crenças e práticas que envolvem a sorte, a profecia e certos seres espirituais. Esse termo também define crendices que não possuem explicação científica e costumam ser transmitidas ao longo de gerações. Contudo, Meixo Sama amplia a visão sobre a superstição ao apontar a crença cega na ciência e no progresso material como tábua de salvação do mundo moderno, entre outros pontos. A coletânea Alicerce do Paraíso traz diversos ensinamentos a respeito do assunto. Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama.